Maju Arruda Leite, ela que hoje, Joel, acompanhou a coletiva do governo do estado de São Paulo, que sempre acontece às quartas, mas hoje foi um pouco diferente. Foi uma coletiva lá no Instituto Butantan para marcar a entrega de doses, que vários estados compraram diretamente de São Paulo. Acabou o contrato, de São Paulo com o Ministério da Saúde e aí o São Paulo já pode repassar essas doses. E não só foi falado sobre isso, Joel, como também encurtamento de prazo para quem está esperando a segunda dose. Tudo isso está com a Maju Arruda Leite a partir de agora, né, Maju? Boa tarde para você. Oi, Maju. Oi, Ana. Uma boa tarde a você, ao Joel, a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O governo de São Paulo, então, antecipa de 12 para 8 semanas o intervalo da vacina da Pfizer. A gente lembra que o Ministério da Saúde já havia autorizado essa redução, mas o governo paulista não seguiu essa orientação porque afirmava ali que não havia doses o suficiente para garantir essa diminuição do intervalo entre as doses. Então, a partir de hoje, 2 milhões de doses do imunizante serão distribuídos aos municípios e essa medida começa a valer na próxima sexta-feira. Então, quem já recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer vai poder concluir o esquema vacinal 4 semanas antes daquele prazo indicado ali na carteirinha de vacinação. E uma informação importante, Joel e Ana, essa medida não vale para as crianças e adolescentes. Esse grupo só pode receber a vacina da Pfizer, que é o único imunizante autorizado pela Anvisa para ser aplicado nesse público, mas essa redução do intervalo de 12 para 8 semanas vale apenas para a população adulta que já foi imunizada, medida então que começa a valer na próxima sexta-feira em todo o estado de São Paulo, Ana. Então, e aí isso é uma notícia muito boa, e só para complementar, agora vai depender de cada prefeitura, né? O governo autoriza, ou a partir de tal data vocês vão receber vacina para começar esse esquema de vacinação. E aí cada prefeitura vai se organizando, porque é uma questão de logística. O ouvinte deve estar se perguntando primeiro em relação aos adolescentes, mas a Ju já respondeu, não vai valer para adolescentes, vai valer só para adultos, né, que já tomaram a primeira dose há um tempo maior. E a capital paulista ainda não se pronunciou a respeito disso, se vai aderir de fato na sexta-feira ou não. Assim que a gente tiver um posicionamento, um calendário mais completinho, a gente traz aqui para o nosso ouvinte também. Agora, falaram também sobre a questão das vacinas. Só mais uma coisa, Oi, Ana, Joel, falando nisso, falando que fica a cargo de cada município, né? Lembrando que ontem o STF se decidiu quanto à vacinação de adolescentes. O STF acabou jogando também e dando a condição dos estados e municípios tomarem as suas decisões, né? Então, cada estado, cada município poderá seguir com o calendário de vacinação para adolescentes como bem entender. Sim, desmoralizou ainda mais, né, a decisão do Ministério da Saúde decisão em relação aos adolescentes. Essa, importantíssima também. Agora, também foi falado aí na coletiva, Maju, alguém questionou o governador, o Dimas Covas, né, diretor do Instituto Butantan, sobre as doses que a Anvisa travou, aquelas que foram envasadas num laboratório que não tinha autorização na China? 12 milhões de doses. É muita coisa, né? Exatamente, Ana. A gente lembra que hoje, né, a Anvisa determinou o recolhimento desses 25 lotes da Coronavac que foram interditados por precaução lá no início de setembro. Isso porque essas 12 milhões de doses foram envasadas em uma fábrica na China que não foi inspecionada pela agência. Então, essa decisão foi tomada aí depois da Anvisa constatar por meio de dados apresentados pelo próprio Instituto Butantan que o invase dessas vacinas não foi realizado em condições satisfatórias. O governo de São Paulo disse que já havia determinado o recolhimento desses 25 lotes e a decisão foi tomada também justamente para seguir aí a determinação da Anvisa. O diretor do Instituto Butantan comentou há pouco essa decisão e ele garantiu a segurança das vacinas desse lote e afirmou também que o restante das doses já estão sendo recolhidas. Dos testes que foram aplicados nesses lotes que foram interditados não se discute. O que se discute é o procedimento. Quer dizer, o procedimento que esses lotes foram produzidos lá na Sinovac. A Sinovac possui um imenso parque fabril, tá certo? Ela foi produzida numa unidade que não havia sido inspecionada pela Anvisa, que quando visitou a Sinovac ela nem existia. Né? Essa unidade não existia. Apesar disso, foram apresentados todos os documentos, todos os registros lá da autoridade chinesa, e isso não foi pacificamente aceito pela Anvisa. Então, houve essa interdição, e na sequência, nós pedimos a retirada do produto. Voluntariamente, o governador determinou que fosse feito isso,
Então, na realidade, não existe pedido de uso dessa vacina no momento. Quer dizer, as vacinas estão sendo recolhidas exatamente porque não tem pedido de uso nesse momento. E nós vamos aguardar, obviamente, para dar o destino adequado a essas vacinas, juntamente com a Sinovac, não estando descartado a possibilidade de doação dessas vacinas para países aqui da própria América Latina. Então, uma vacina que não tem problema de qualidade, isso já está mais do que atestado, para quem recebeu, né? Aqui no estado de São Paulo, em torno de 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões de pessoas receberam e já com acompanhamento, sem nenhum problema, porque não tem problema. A doação seria uma ação interessante mesmo, porque há países que ainda não começaram a campanha de vacinação. Os países mais pobres, é claro. Imagine você pensar nisso. Países que estão tão evoluídos, tão avançados, né, na campanha de vacinação. Um deles é o Brasil. Você pensar que tem gente que ainda não recebeu a vacina porque ela não está disponível. É um absurdo isso, por isso que a OMS se preocupa com isso. E é uma preocupação real mesmo, uma preocupação crível de verdade. Porque nós vamos nos livrar dessa doença somente quando ela parar de circular mundialmente falando. Vamos saber se Deus me livre e guarde, surge uma cepa em um país como esse em que a doença continua circulando muito. Aquela cepa ela pode atingir os outros países, inclusive os bonitões que estão se vacinando. Então por isso que é legal a gente voltar a pensar de forma global, voltar a pensar no próximo nesse sentido. Agora, Maju, o Butantan tinha um contrato com o governo federal em que deveria entregar 100 milhões de doses da vacina do Butantan. Essas doses já foram entregues. Ou seja, o contrato foi cumprido. Daqui para frente o Butantan fica livre, né? Inclusive para distribuir Coronavac para outros estados, não? Exatamente, Joel. Por isso, então, a coletiva de imprensa aconteceu hoje aqui no Instituto Butantan, com a presença de alguns governadores, porque o governo paulista iniciou, então, a entrega de 2.500.000 doses a 5 estados: Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí e Mato Grosso. E em uma das falas dos governadores, o presidente do Fórum dos Governadores, também governador do Piauí, Wellington Dias, disse que os estados vão continuar cobrando o Ministério da Saúde para a manutenção do contrato da Coronavac. A gente lembra, como você disse há pouco, o governo de São Paulo completou essa entrega de 100 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização em agosto. No entanto, o governo federal não demonstrou aí nenhum interesse em adquirir mais vacinas do Instituto Butantan. Então, agora, esses governos, eles exigem ali, eles querem a aquisição de mais vacinas e por parte do Ministério da Saúde para também conseguir acelerar a imunização dos estados. Joel. Assunto importante ainda relacionado à vacina, agora com a Aninha. A gente vem vivendo uma falta de AstraZeneca para a segunda dose aqui no estado de São Paulo e outras partes do Brasil também, Ana. É isso. E hoje, inclusive, a gente amanheceu, Joel, com 1/3 dos postos de vacinação de São Paulo desabastecidos de AstraZeneca para a segunda dose. Se a gente for considerar só as UBSs, chega a metade dos postos que já estavam sem vacina desde o comecinho do dia. A prefeitura nos respondeu, Joel, que estava já com a vacinação para ser regularizada porque um grande lote chegou a São Paulo. Chegou um lote de mais de 50 mil doses de Coronavac, de quase 600 mil da Pfizer e 212 mil doses da AstraZeneca. Essas doses começaram a ser distribuídas no fim da manhã, então agora à tarde os postos... a gente caiu aqui, a Maju. Os postos começaram já a ser abastecidos para que essa vacinação possa seguir. A prefeitura, Joel, foi questionada pela gente pelo seguinte: a orientação que havia era de que você chegando no posto para tomar a AstraZeneca e não tem a sua vacina, o que o posto tem que fazer? Aplicar a Pfizer? A intercambiabilidade foi mantida, mas os postos estavam negando isso. Foi o que a Giovana de Boer falou pra gente ontem à tarde aqui. Uma pessoa que chegou em 5 postos e em todos ouviu a mesma coisa. Não tem AstraZeneca, você não vai tomar vacina nenhuma. A gente brigou com a prefeitura, cobrou uma resposta e no fim do dia veio um posicionamento. A prefeitura está aplicando sim a Pfizer no posto onde falta a AstraZeneca. Só sai sem vacina no caso de não ter nenhuma. Acabou a AstraZeneca, acabou a Pfizer, aí é outra conversa. Mas a intercambiabilidade mantida, porque as doses da AstraZeneca estão chegando bem a conta-gotas, né? Então, é preciso achar uma alternativa para não deixar as pessoas desabastecidas. E sem perder tempo, né? É isso. Vai dando linha na pipa, vai vacinando. Quando as doses chegarem, você volta ao normal. Mesmo porque não é coisa de outro mundo. Nós já falamos disso aqui. Você aplicar como segunda dose a Pfizer em substituição à segunda dose da AstraZeneca.